Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast que eu amo de paixão. O podcast que a gente fala sobre empreendedorismo, sobre conexões, sobre propósito, estratégias. Passa muita gente boa por aqui. Muita gente falando como que estão se virando aí nesse mundão cheio de desafios que é o mundo dos negócios. Eu estou muito bem, espero que você que esteja assistindo esse vídeo também esteja muito bem. E se não tiver, saiba que respira, calma, que tudo vai passar. É só uma questão de tempo para as coisas se acalmarem e tudo voltar ao normal. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito interessante, que eu amo de paixão. Confesso para vocês que eu não tenho tanto a profundidade, vamos dizer assim, no assunto, mas eu gosto muito. Vamos conhecer uma empresa hoje, uma startup brasileira, mais precisamente uma startup aqui da nossa região. Os meninos são de Pirajuí e estão aí cumprindo um desafio muito grande nos dias de hoje, que é unir a tecnologia ao físico, ao produto físico. Então a gente vai conhecer um pouquinho dessa empresa incrível chamada TAG e dos seus fundadores que estão aqui comigo hoje. Tudo bem, meninos? Tudo bem, boa tarde. Nós estamos aqui com o Jean e o Giovanni. Perfeito. Assim, não tem como não linkar esse nome famosíssimo de meninos. Me segurei muito para não falar nessa ordem, mas eles sentaram assim e assim saiu. E eu amo demais essa dupla. E assim, a referência eu acho que faz jus, né? Meninos brilhantes. Meninos de Pirajuí, certo? Certo. Crescidos, nascidos em Pirajuí mesmo? Isso, exatamente. É uma cidadezinha pequena aqui perto de Bauru, né? Fica... Apaixonante, por sinal. Um beijo, Pirajuí. Sim. Bom, pra gente começar, meninos, eu queria saber um pouquinho de vocês, tá? Eu quero saber um pouquinho da história de vocês, com relação à infância, com relação lá a Pirajuí, como que foi. Me contem um pouquinho de vocês fora da TAG. Certo. Quero começar. Bom, a gente nasceu em Pirajuí, né? Nasceu e cresceu lá. É uma cidade pequena, pacata, mas desde o começo, assim, a gente sempre esteve junto, eu e o Jean. A gente cresceu junto com a minha avó até os 10 anos ali. Depois a gente foi morar com meu pai, né? Teve uma infância bem difícil, mas a gente conseguiu aos poucos ir vencendo e até chegar ao evento canônico de vir para Bauru, né? Que todo mundo que é de cidade pequena acaba passando por isso, né? Falando, nossa, eu vou estudar, vou fazer faculdade. E a nossa referência de metrópole, assim, seria Bauru, né? Então, a nossa infância, ela basicamente foi assim, né? A gente cresceu ali, fez toda a parte do ensino médio, tal, técnico, fazendo cursinhos aqui em Bauru, se especializando para depois vir e, de fato, vir fazer a faculdade para cá, né? É basicamente isso, né? A gente teve como qualquer pessoa da cidade pequena, assim, sempre teve uma infância humilde, né? Então, tipo, a gente cresceu mais aqui em Bauru, porque foi aqui que a gente desenvolveu de verdade. A gente se desenvolveu, porque a gente viu aqui um propósito, né? Um rumo, porque... Um campo, né? De possibilidades. Abre um leque, né? Quanto tempo vocês estão em Bauru? A gente veio, eu tinha 18, já tô com 31, já faz um tempinho já. É engraçado isso, né? Porque vocês falaram, né, da cidade pequena querendo vir para Bauru, que era uma cidade maior, né? Eu sou criada em São Paulo. Então, eu nasci e fui criada em São Paulo. E eu tinha Bauru como minha meta, assim, de cidade tranquila. Olha que engraçado. Eu queria ir para Bauru, assim, São Paulo, obviamente, tem um campo muito maior, né? Uma diversidade muito maior. Mas desde pequena, meus tios moravam aqui e era a minha referência. Eu quero Bauru porque eu quero ficar mais tranquila, eu quero fugir dessa loucura toda. É engraçado, né? Como a vida são diferentes, né? Assim, o mesmo assunto, mas para cada pessoa tem um. Eu conheço bastante gente que veio de São Paulo para Bauru. Também tive essa conversa, né? Hoje a gente viveu mais tempo em Bauru do que a nossa vida em Pirajuí. Se for ver 18 anos lá e 23 aqui já, né? Já faz mais da metade da nossa vida que a gente veio, construiu família, fez a faculdade, construiu uma carreira, né? Então o Jean foi mais para a área da mecânica, foi para elétrica, mas nós dois ali na engenharia, né? E eu acho que
essa curiosidade, né, sobre a engenharia e se formar em áreas de tecnologia exatas, acho que se deu muito na nossa infância, quando a gente queria encontrar oportunidades e dentro da área das exatas, né, dentro da elétrica, por exemplo, que foi de onde a gente veio, a gente viu essa possibilidade, né, de se desenvolver tecnicamente usando a elétrica inicialmente como propulsor ali, depois a gente foi se especializando e focamos na engenharia para poder tirar esse sonho do papel, né? Sim. Me conta uma coisa, vocês estão falando que os sonhos se encontraram, né? Uhum. Mas isso já na época de faculdade, vocês já falavam disso ou foi algo que aconteceu recentemente para vocês? Não, foi recentemente, né? Na época da faculdade, eu tinha outros rumos, né? O Giovanni também já estava na parte de programação, ele sempre gostou dessa parte de programação, né? Então ele se desenvolveu nisso. Eu por outro lado, eu sempre fui eletricista. E quando eu fui para a faculdade, eu queria fazer elétrica. Uhum. Né? Na verdade, eu fui para fazer educação física. O sonho inicial. Eu falei assim, Depois... eu preciso ter uma faculdade. Tá. Aí cheguei na faculdade e falei assim, não, eu quero engenharia mecânica. Aí fui para mecânica. Foi que aí eu comecei a ver um outro leque, né? um outro rumo ali. E comecei me desenvolver ali na engenharia mecânica, né? Tanto que fui fazer estágio numa empresa de tecnologia aqui em Bauru, me desenvolvi, criei bastante network, né? Tive bastante feedback positivo também em relação a todo o trabalho que eu fazia. Então, tipo assim, a mecânica abriu um rumo assim para mim na parte de projeto, a parte de usinagem, né? Tá. Então foi mais para essa parte que eu fui. Já o Giovanni foi para a parte de programação. Uhum. Quando a gente veio para Bauru, né, e tinha a questão da faculdade em mente, eu me inscrevi primeiro em mecatrônica, que queria construir robô, queria fazer robótica, coisas voltadas para automação. Sempre tive essa veia de querer automatizar coisas, né? E aí, quando eu entrei na faculdade, daí eu ganhei uma bolsa para poder fazer elétrica, 100%. E aí eu falei, elétrica é muito parecido ali com mecatrônica, né? Então eu aproveitei essa oportunidade para poder conseguir entrar na parte da engenharia. Ainda na faculdade, eu conheci análise de dados. Então eu comecei a trabalhar numa empresa, né, de análise de dados, numa parte mais administrativa. E aí, a partir dali, eu conheci a programação. Então, a elétrica, basicamente, ela é a mãe da computação, né? Certo. Então, na elétrica, ali você aprende sobre componentes elétricos, eletrônicos, computador, microcomputador. E aí, essa parte de software, eu comecei a usar a automação, né? A criação de softwares para poder resolver problemas do dia a dia no trabalho que eu fazia, que eu desempenhava. Era analista de dados, no caso, e aí eu usava a programação para poder automatizar os meus processos, fazer relatório automático. Então, eu já tinha essa veia, né? Então, de certa forma, eu fui trilhando para poder ir para a programação e me encontrei em ciência de dados. Certo. Que é algo assim voltado para a estatística, né? A ciência de dados, ela usa programação, né? No caso, aprendizado de máquina, para criar modelos estatísticos, né? Prever resultados, né? Então, tem uma série de possibilidades que a ciência de dados abre ali, né? Então, dentro dessa área, eu aprendi muito sobre desenvolvimento de produto, de software, produtos digitais, sabe? Então, toda a esteira desde design, criação do produto, ideação, e aí depois o desenvolvimento e a publicação disso, por exemplo, para um usuário final, sabe? Então, já são 9 anos, né, na carreira de dados e programação. Então, basicamente foi assim, começando ali pela elétrica, muito querendo ir para criar robô, e aí depois materializando, de fato, usando ciências de dados, né? E aí a TEG, ela entra muito na conjuntura ali, onde o Jean entende muito de usinagem de peça, impressão 3D. Projeto mecânico. Projeto mecânico. E essa parte que materializa, né? Materializar. Até fazer um adendo, eu sou técnico, né? Mexo com drones e crio praticamente
toda a estrutura do drone, proteção, tudo Você basicamente... cria o drone, você cria do zero um drone. Crio do zero. Toda a parte de eletrônica, configuração, tudo eu que faço. Que geralmente não é tão, como que eu posso dizer? Não é tão explícito, né? Que a galera vê mais ou menos, é o drone estabilizado, aquele pá que fica paradinho. Não, tem os drones FPV, que é aqueles que você coloca o óculos na cara, sabe? Sei. Você controla. Então, aqueles lá, ele abre abre muitas portas para você fazer, tanto parte de audiovisual, parte de corrida. Vou filmar uma corrida, vou fazer por exemplo... uma veia de hobby também, né? Tem a parte de hobby. Tem cliente meu que faz filmagem de motocross, shows, hotelaria, né? Sim, faz a parte de voo, de hotelaria. Então, é bem amplo, né? É bem amplo. Eu estava falando com os meninos antes de começar a gravar que eu sempre tive medo de drones. Sempre. É uma curiosidade, assim, mas quem me conhece sabe. Exatamente por esse avanço do que eles são capazes de fazer, né? E há pouco tempo que eu tenho me familiarizado mais com eles, né? De saber, assim, os benefícios. Claro que tem também, né, o seu perigo, tem muita gente usando para o mal, mas tem muito benefício, né? Então, agora que eu estou mais me acostumando. Inclusive, eu já falei para eles uma curiosidade, que eu nem compro esses robôs de casa, de varrer casa, de tanto medo que eu tenho. De sei lá que passa na minha cabeça. Gente, pode ser doidura minha, mas pode ser, sei lá. Ele é conectado, né? Eu não sei qual é a tecnologia. Eu que não entendo, a tecnologia que vai ali para você abrir sua casa. Entendem o que eu quero falar? Sim, é muito natural, né? Esse medo das coisas que estão conectadas na internet, né? Acho que entra muito na questão de um novo mercado que veio junto com a indústria 4.0, que é o IoT, né? Que é a internet das coisas. Quando a gente começa a colocar internet nas coisas, seja numa geladeira, num robô que limpa a casa, né? A gente acaba abrindo brechas de vulnerabilidade de segurança em que pessoas mal intencionadas podem sim usar isso como uma abertura de invasão de privacidade, vazamento de informação, mas tem muita questão das tecnologias também, né, quem desenvolve esse software sempre blindar ele para que não aconteça esse tipo de coisa, né? Sim. Bom, então o meu medo não é tão aleatório assim, né? Tem uma base aí. Meninos, me fala uma coisa. Empreender no Brasil é muito difícil, né? Vocês estão aí já de uma carreira mais sólida, já vêm aí com experiência de mercado. Muitas empresas hoje precisam desses profissionais para desenvolver esses seus produtos, né? Então, o que chamou a atenção de vocês? Como que vocês falaram, não, agora nós vamos empreender? O que vocês sentiram aí no mercado, a dor do mercado, do cliente? O que vocês acharam que estavam faltando nesse mercado que vocês puderam falar assim, não, a gente tem aí um diferencial, vamos entrar nesse mercado aí porque a gente tem como brigar. Como foi isso para vocês? Foi mais a junção, né? A gente sempre tentou juntar tanto o conhecimento de eletrônica, de programação do Giovanni, com o meu conhecimento de eletrônica e projeto mecânico, né? Então, falando assim, a gente sempre tentava alguma coisa, vamos fazer isso. E nunca encaixava, né? Aí a tag foi um negócio que encaixou, falou assim, nossa, deu certinho. Recentemente a gente passou a trabalhar como PJ, né? A gente sempre foi registrado em carteira, né? Que a gente fala. Então, a gente sempre trabalhou para essas outras pessoas desenvolvendo produtos, desenvolvendo tecnologias, muito apoiado nas empresas que pagavam o nosso salário, vamos falar assim, né? Mas a gente sempre tentando criar algum produto, alguma coisa, olhando para esses novos mercados, né? Porque a gente está muito na ponta, assim. Quando a gente olha para dentro da nossa bolha, às vezes a gente cai num engano de achar que o que a gente está fazendo não é tão inovador assim. Mas quando a gente olha no público geral, a gente está, sim, numa ponta de lança, onde que as tecnologias emergentes estão ali. Então, impressão 3D, robótica, automação, programação, ciências de dados, são temas assim que sempre estão no topo, assim, quando a gente fala de inovação. Qualquer feira de automação, de inovação que você vai, hoje, ela fala sobre esses temas, né, que já não são mais o futuro, são o presente agora, né?
Mas aí tem essa questão. Então, como a gente já trabalha com isso no nosso dia a dia, a gente conseguiu unir esses dois mundos através da tag, né? Sim. Me fale então um pouco da tag. Primeiro me falem sobre o nome, a escolha do nome, né? E fale assim, qual é o foco, né, para quem está assistindo, assim, o que ela faz para o mercado? Certo. Bom, o nome vem da própria... A tag, né, é uma etiqueta. A etiqueta NFC, que é a tecnologia que está por trás da tag. E a pronúncia em português é com E, né? Tag. Então a gente pensou, vamos colocar ali tag, né? Com E e um acento. Do jeito que se lê. Do jeito que se lê. Tá. E aí tem Jean Giovanni, né? A gente colocou 2G. Boa! No acento, como é o NFC e a gente está falando de tecnologia wireless, né? De aproximação, vamos fazer ali as setinhas, né? De conectar, né? Conectar. Assim. Então, a logo, basicamente, ela foi idealizada dessa forma, sabe? Então, casou certinho. Acho casou. Que 5 minutos, né? Decidiu isso, sabe? Casou. Começamos a desenhar na lousa, eu e Jean no quadro branco. Como que vai ser a marca? E vocês fizeram a logo. A logo foi vocês que fizeram, vocês idealizaram ela. Muito bacana. Essa estampa aqui é impressa em 3D. Verdade? Eu desenhei ela no programa, no software lá, imprimi e silquei. Me fala então assim, eu sou totalmente leiga, né? Eu quero saber a diferença. Qual que é a diferença dessa impressão? Eu olhando se é uma daqui, não vou saber que foi impressa em 3D, certo? Eu como leiga. Então, como você me venderia isso? Bom, para uma pessoa leiga. No caso, esse projeto aqui é um projeto básico, né? Que a gente imprime em TPU. O TPU é um material flexível, né? Certo. Um plástico flexível. E a camada baixa, né? A gente silca e ele cola no pano. Tá. Né? Já a outra tag, que é essa aí... Que é meio que em alto relevo. Ela também é inflexível, só que ela tem a parte de resina dela. Peraí, mas as duas fazem a mesma coisa? Tem aquele negócio Essa não. Essa aqui é só o silk. Mas tem como fazer? Tem. Uma camiseta assim, estampada normal, ela consegue conectar assim algum... Verdade? Se eu fazer a parte do silk e colocar a tag NFC aqui... Que bacana. Nossa, e isso é muito legal. Sim. Isso é muito legal. A gente estava falando disso, né? Hoje as marcas têm um pouco de dificuldade de juntar a tecnologia com o físico, mas que seja funcional. Né? Por exemplo, um uniforme da empresa, que você vai divulgar em todos os lugares, mas que ela tem uma funcionalidade. Qual a funcionalidade? Levar o cliente até a empresa. Olha o caminho enorme que você economizou aí. Não é bacana isso? Sim. Eu achei demais. Hoje mesmo, por exemplo, em feiras, eu tô com a uniforme da empresa. Você vai num evento, numa confraternização, faz um network. E até você passar o seu arroba para o seu cliente. Abre o Instagram, não sei o quê. Não, é só encostar. E as pessoas estão com preguiça disso. Vocês já perceberam isso? eu como empreendedora, às vezes eu falo, me segue aí, a pessoa não segue. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar a pessoa e colocar ela, para ela só aceitar. Porque até isso as pessoas estão... O tempo está tão corrido, está tão assim difícil... Você acaba esquecendo. Acaba esquecendo. E eu achei demais essa ideia. Esse daqui é uma das ideias, né? Esse daqui é um protótipo que a gente ainda está testando. A gente já... ainda não validou porque a gente ainda não fez o primeiro pedido, mas é algo que a gente já sabe que funciona. A tag ela tem outras formas de uso, seria os chaveiros, são os principais, que foi o que a gente idealizou inicialmente, foi a nossa prova de conceito, foi nosso MVP e nossa primeira venda também. E a tag ela nasce muito do sentido de ultra personalização. Então, uma ultra personalização da sua marca para o seu cliente, para que ele consiga se aproximar da marca. Então, vamos supor que eu vou colocar um exemplo que foi o nosso primeiro cliente ali, a barbearia. Então, acontece muito da pessoa ter o senso de pertencimento àquela barbearia. Sim. De participar de um clube de assinatura, por exemplo. Um clube de vantagens. Então, quando você imprime um brinde, um souvenir para o seu cliente, entrega isso numa forma de um chaveiro, por exemplo, que ele vai andar com aquilo sempre, a sua logomarca vai estar estampada ali. E ele vai poder aproximar o celular com um toque. Ele já chega no seu WhatsApp, ou ele chega na sua página de agendamento. Então, é sensacional. A gente une essa questão da ultra personalização,
da tag e também a parte do digital, de juntar essas duas partes e aproximar o cliente da marca, né? Que legal. E pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer Pode coisa. ser qualquer Pode coisa. ser um Qualquer chaveiro. objeto vocês conseguem transformar. Então, essa daqui é o nosso MVP, né? Foi o nosso primeiro produto que a gente validou e teve um comprador. Esse daqui é um parceiro nosso, uma barbearia. Esse parceiro nosso, ele tem um clube de vantagens. Certo. Então, a gente colocou aqui a hashtag dele. Vem pro clube, um bigodinho, remetendo à barbearia. E aí, aproximei o link do agendamento dele, abre no meu celular e é redirecionado para a página dele, tá vendo? Página dele para agendar o horário. Para agendar o horário. Perfeito. Exatamente. E isso pode ser... E aí, esse foi o primeiro produto que a gente idealizou. Aí, no caso aqui, a tag ela é em formato redondinho, a gente não fez um formato específico. É um chaveiro. É um chaveiro. Um chaveiro comum. Uhum. Só que ele tem essa questão inteligente, ele tem um sistema por trás, tá? Leve. Não é só... Muito legal. Não é só o NFC que está aí. Aí tem um sistema de... um SaaS que a gente chama, né? É um software como serviço. Então, tem um banco de dados que controla os acessos, que demonstra quais são os seus usuários. A gente consegue, por exemplo, direcionar o seu cliente para uma página de sorteio ou uma campanha que você queira fazer. E o link que está vinculado aqui, ele é dinâmico. Então, hoje pode ser a agenda, amanhã pode ser o número do WhatsApp, e cada tag ela é individual. Então, cada usuário tem um acesso individual. Então, para o Jean, eu posso direcionar ele para um serviço que ele mais usa. Certo. O Giovanni, um serviço que ele mais usa. Vamos supor, Jean... Você consegue categorizar os seus clientes, né? Por exemplo, aí eu quero que essa linha de cliente vai para essas esse... pessoas. Para esse canal. Aí eu quero que essas outras pessoas vão para esse. Que interessante. Sim. Isso otimiza muito tempo mesmo. Isso é uma coisa assim... É o que você falou, a gente fala em inovação, a gente fala assim, mas o meu não é tão inovador. Jamais, porque olha só, o quanto vocês avançaram nessa questão de otimizar o tempo. Juntar as duas ideias aí e otimizar, que eu acho que é a pergunta que eu falei, né? A dor do cliente. Eu, como empreendedor, eu vejo, a dor é essa. A dor, a gente não consegue otimizar esse tempo. Não consegue atender o WhatsApp, responder cliente, agendar, né? Controlar a agenda. Sim. E ainda tem a questão das redes sociais, que a gente também precisa ali estar movimentando. Então, quanto mais a gente conseguir otimizar o tempo, assim, o ganho é imensurável, né? A tag ela tem um apelo emocional também, né? Porque assim, além dessa questão do agendamento, a gente mira 3 mercados. O mercado de agendamentos, que envolve salões de beleza, barbearia, etc. Clínicas, né? Clínicas de médicas, saúde. Isso, que tem atendimento recorrente. Certo. Todo mês seu cliente vai estar lá ou uma periodicidade. A gente tem um outro que é eventos e festas. Por exemplo, você pode dar uma lembrancinha para o seu convidado hoje. Muitas vezes a lembrancinha ela se perde, ela é jogada fora. É verdade. Mas imagina se você pudesse colocar as fotos do evento. Daquele evento, daquela pessoa, daquele convidado, entendeu? Então, você dá um apelo emocional para o objeto. É verdade. Então, quando a pessoa olhar para o objeto, para a lembrancinha, e ele conseguir acessar as fotos, a lembrança daquele dia, é sensacional. Nossa, sensacional mesmo. Você tem e também a questão da consulta de materiais. Por exemplo, eu quero colocar um manual de instrução e entregar para o meu cliente. Quero entregar para ele um catálogo, um cardápio ou qualquer outro objeto assim que seja de uma forma mais ao cliente, né? Quero direcionar meu cliente para o meu WhatsApp, onde ele vai poder, por exemplo, falar com o meu consultor. Então, tem esses 3 mercados que a gente está olhando para a tag e a gente já está formatando. A questão de manual, por exemplo, esse microfone aqui, ele tem um manual de instrução, ele tem um atendimento ao usuário. O intuito seria o quê? Colocar uma tag, um adesivo, alguma coisa, o cara vem aqui, pau, entendeu? Acessa o serviço, deu um problema aqui, ou acessar a garantia, qualquer coisa. Então, você tem acesso basicamente Hoje tudo. É muito utilizado o QR Code. Só que o QR Code ele tem uma característica, ele apaga, ele se desgasta. Eu ia perguntar, porque hoje a gente tem o QR Code, mas que legal você explicar a diferença. Sim. Então, esse daí ele não tem esse problema de... Não. A ideia da impressão 3D mesmo é trazer essa durabilidade, né? Ele tem
uma resistência a intempéries muito maior do que um QR Code que impresso. Mesmo naqueles casos que uma camiseta eu vou lavar, vou colocar na água, mesmo assim não interfere. Não interfere em nada. Legal. Bacana. Isso, a gente toma todo esse cuidado, né? São vários testes, né? Uhum. A gente, como engenheiro, né? A gente sabe muito bem essa questão de testar e validar o produto. Então, a gente estressa bastante para poder falar assim, pô, esse produto aqui agora tá pronto. Então, assim, ó, é um produto realmente já consolidado, né? Já tá validado, vocês já fizeram testes, já tá funcionando, funciona muito bem. E as pessoas que querem conhecer um pouco mais, como é que fazem isso? Tem as páginas que eu vou deixar na descrição do vídeo, vou deixar as redes sociais dos meninos, contatos, mas assim, quem se interessar, como é que funciona? Vocês costumam dar a sugestão para o cliente, ou o cliente traz o projeto e vocês só executam, ou vocês também fazem essa questão? O cliente não sabe como fazer, não sei como que, no meu caso, por exemplo, eu não saberia como fazer. Vocês vão ali, conhecem o produto do cliente, sugere o produto que mais adequa? Geralmente o cliente já vem com a logomarca dele, né? A gente customiza, dá o customizável para ele, dá a ideia para ele, fala assim, ó, dá para fazer assim. Ou assim. Aí, tipo, ele fala, eu gostei mais desse, eu gostei mais desse. E a gente vai sempre adequando ao gosto dele mesmo. Do cliente. Hoje, a maior parte dos nossos clientes vem pela rede social, né? A gente tem um canal de atendimento e a gente participa dessa jornada criativa, né? Do que vai ser a tag, de como vai funcionar. Então, o cliente, ele quer a tag... A gente tem 3 formatos, né? O promocional, o personalizado e o exclusivo. O promocional seria esse redondinho, com a logo do cliente dentro. O personalizado, por exemplo, a tag ela pode tomar o formato da logomarca do cliente. Então, por exemplo, aqui o podcast. Poderia ser no formato do microfone, entendeu? A sua tag, por exemplo. Legal! Fica a dica. Fica a dica. Um exclusivo. Poderia ser um objeto que é utilizável, né? Um souvenir que o seu usuário ele pode utilizar para outras coisas. Sim. Dado que é uma impressão 3D, ele tem uma coisa que a gente chama que é resistência mecânica. Então, o nosso engenheiro mecânico aqui projeta para que o objeto que vai ser construído seja funcional. Mas esse processo de criação, ele é feito junto com o cliente. Então, a hora que o cliente entra em contato com a gente quer entender quais as necessidades, que tipo de problema ele quer resolver ou desafio ele quer mitigar. Por exemplo, no caso do salão de unha, né? Então, hoje, o salão de unha a gente sabe que é um grande problema quando as mulheres fazem a unha, vai abrir uma lata, quebra a unha. Sim, então, sim. Um dos produtos que a gente oferece é um abridor de latas, formato em 3D, tem resistência mecânica para isso. Nessa tag exclusiva vai o logo da pessoa que comprou, né, do nosso cliente, e a tag NFC. Então, além de ser um abridor que vai ajudar o seu cliente, também vai ser um contato direto com a sua marca e um reforço que você coloca. Um reforço, perfeito. Então, e qualquer nicho, então, pode fazer. Qualquer nicho. Qualquer nicho, qualquer nível também de empreendedor pode fazer, né? Sim. Porque isso, assim, é legal falar... Porque não é só para as grandes marcas, né? Parece coisa que é só para eles, né? Só coisa, assim, muito inalcançável. E não, eu estou vendo que, assim, vocês podem otimizar isso para os pequenos também, que é um grande desafio, sim, né? É mais a questão do reconhecimento de marca, né? De saber que esse é meu chaveiro, por exemplo. O cliente está ali com o meu chaveiro todo dia. Você olhar sua marca pela cidade, pelos lugares. Ou, por exemplo, o cliente está ali, fulano, você conhece alguém assim que faz isso? Tô aqui, Perfeito. Muito bom, muito bom. Eu realmente gostei muito da ideia. Achei muito legal. Eu conheço vocês já, né? Giovanni, principalmente, já há muito tempo. Eu sei que o que está falando é real, né? Assim, esses testes, toda essa propaganda que a gente está fazendo aqui, ela é real, né? Ela realmente é testada, de qualidade. E, assim, eu super indico mesmo. Já sei um monte de gente que eu vou mandar esse episódio, porque você que está assistindo também. Já manda para um monte de gente, porque a gente quer, assim, a tag crescendo e as marcas também circulando aí pela nossa cidade, pelo Brasil, pelo mundo, se for necessário. Com certeza. É isso aí, meninos. Eu adorei conversar com vocês.
saber um pouquinho dessa ideia de vocês, compartilhar um pouco dessa história, dessa ideia tão genial que vocês tiveram. Quero dizer que as portas estão abertas para vocês todas as vezes que vocês quiserem. Querem lançar um produto, querem falar alguma coisa, as portas estão abertas para vocês, entendeu? E eu queria terminar esse episódio deixando um recadinho, como eu sempre deixo de vocês. Um recadinho pessoal. Pode falar sobre a empresa, pode falar sobre o empreendedorismo, né? Sobre esse grande desafio que é a gente se superar a cada dia. Então, microfone de vocês. Vou começar pelo Jean. Eu queria falar, né, que basicamente quem se limita somos nós mesmos, né? Então, o grande limitante geralmente é você está se auto-sabotando. Então, nada é impossível. Você sempre tem que tentar, esforçar, dar o máximo. Ficar noite sem dormir, sei lá, dar o máximo. Porque uma hora dá certo. Uma hora dá certo. É verdade. Giovanni. Né? Acho que a mensagem ela conecta muito com o que o Jean está falando. Então, sobre estar sempre atrás do que você quer colocar para o mundo, né? Acho que tem muito a ver com a questão de propósito, né? A gente fala muito, eu quero fazer as coisas, eu quero ter um propósito, mas também eu não quero dar o braço a torcer. Isso não existe, né? Então, a partir do momento que a gente quer materializar as coisas, a gente precisa trabalhar em cima disso, a gente precisa ir atrás. Então, colocar as coisas na realidade, de fato, né? Transformar o que está no mundo da imaginação em algo real e praticável, né? Então, o trabalho por trás disso é grande. Então, colocar a mão na massa. Colocar a mão na massa. De verdade, eu gostei demais da conversa. Ficaria horas, perguntando horas, falando horas aqui com vocês sobre o assunto, que é muito legal a gente ter ideias. A gente começa a ver um mundo de possibilidades que a gente, que estava de fora, não consegue entender. Eu jamais imaginaria uma coisa tão assim. Por mais que a gente está vivendo esse mundo de tecnologia, tem os QR Code, tem um monte de coisa... Mas, assim, ainda dá para melhorar mais. A gente conversando assim, a gente vê que a gente ainda dá para melhorar mais, dá para otimizar mais o nosso tempo, né? Então, assim, foi muito legal mesmo. Desejo muito sucesso para vocês, viu? De verdade. Obrigado. Que vocês cresçam, assim, já estão numa crescente muito rápida, né? E sucesso demais para vocês, para a família de vocês. Muito obrigado, Sam. Obrigado pela oportunidade. E para você que ficou até aqui nesse vídeo, meu muito obrigada. Mais um episódio incrível. Compartilha, curta, se inscreva no canal, manda para aquele seu amigo que está precisando de algumas ideias, que está aí meio perdido, sem saber como divulgar a sua marca. Não esqueça de seguir as redes sociais dos meninos e da tag. E até o próximo episódio.